Boa tarde, eu sou Sônia Rabelo e há muitos anos, décadas, já trabalho com direito urbanístico e as matérias colaterais. Eu, na verdade, iniciei esse trabalho e estudos com direito urbanístico por duas vias. Primeiro, pela via profissional. Quando ainda eu era estudante de Direito, eu fui fazer um estágio em Niterói, num departamento do Estado que se chamava DAJCM, que é Departamento de Auxílio aos Municípios, que era chefiado por um advogado, também urbanista, Álvaro Pessoa. E acabei me formando na Faculdade de Direito e desde então meu interesse fundamental era e é a área de Direito Público e de Gestão. Quando eu me formei, eu fiz um estágio em outras áreas, mas acabei indo trabalhar na Fundrem, que era uma fundação do governo do Estado, que se chama Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa fundação, a Fundrem, era basicamente composta por arquitetos, arquitetos urbanistas, isso no final da década de 70, de 76 a 80, antes mesmo da Constituição de 88, e arquitetos urbanistas que trabalhavam muito diretamente com a construção de leis de desenvolvimento urbano e com os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Embora essa fundação fosse composta basicamente por arquitetos, o chefe do jurídico dessa fundação era um procurador do Estado, que se chamava Paulo Rocha Lagoa, que era um profundo conhecedor de direito urbanístico, de direito público e um profundo conhecedor também de matérias relacionadas a bens públicos. Acho que foi uma sorte ou um destino eu ter tido o privilégio de trabalhar com o professor Rocha Lagoa, que nunca escreveu propriamente um livro de direito urbanístico, mas na época, na década de 70 e 60, na época do Estado da Guanabara, era praticamente o único procurador do Estado, ele mais um ou dois, que trabalhavam com essa área de direito urbanístico. Então, digamos que o professor Rocha Lagoa, Paulo Francisco Rocha Lagoa, foi o meu mestre e meu condutor aqui no Rio de Janeiro, nessa introdução ao direito urbanístico. A ele eu devo muitíssimo toda a formação, todo o guia que ele foi nessa área, que na década de 70 muito pouco se falava e se publicava em matéria de direito urbanístico. Logo depois eu fiquei na Fundrem trabalhando na assessoria jurídica, tive a satisfação de trabalhar com inúmeros arquitetos e geógrafos que faziam planos para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Trabalhei em vários planos e leis de municípios, desde código de posturas, leis de planos diretores de vários municípios da região metropolitana. Depois desse período, eu fui convidada por um designer que estava assumindo na época uma reformulação do patrimônio histórico e artístico nacional, que nessa época, em 1986, ou 1982, não foi 86, foi 82,
estava criando a Fundação Pró-Memória para dar um amparo ao IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que estava muito combalido. Esse designer, Aloysio Magalhães, eu encontrei numa conferência em Paraty e ficamos conversando muito e ele me convidou para fazer parte da equipe dele para remontar o Patrimônio Histórico Nacional e a Fundação Pró-Memória, que estava nascendo naquela época. E aí eu saí da Fundrem, pedi demissão da Fundrem, para ir trabalhar no IPHAN, no Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória, montando a área jurídica nacional dessa instituição. Fiquei ali durante 6 anos, né? Nessa época também foi uma época interessante, porque o patrimônio artístico nacional, o patrimônio cultural estava se reformulando, introduzindo a área de proteção do patrimônio imaterial, mas também defendendo a questão da proteção do patrimônio material, que envolvia uma nova regulação de áreas históricas nas cidades, que na época de 80 já começava a ter um conflito urbano entre a preservação e a questão urbanística, embora não tivesse ainda uma lei nacional. Foi nessa época que, no patrimônio, nós começamos a reformular várias portarias para a proteção de centros históricos, portarias que envolviam, de certa forma, uma regulação de uso do solo em várias cidades brasileiras, como em Belém do Pará, Manaus, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Então, trabalhando nessa área do patrimônio histórico nacional, eu continuei, digamos assim, tendo um contato com a questão urbanística das cidades, sobretudo com aquelas que tinham áreas históricas, centros históricos, que na verdade são quase todas as cidades brasileiras. Fiquei 6 anos nessa área do patrimônio e, em determinado momento, resolvi fazer uma outra saída na minha carreira jurídica. Fiz concurso para a Procuradoria do Município, que estava começando também. A Fundrem estava começando, eu comecei com a Fundrem. O Patrimônio Nacional estava se reformulando, criando a Fundação Pró-Memória, e eu participei dessa fundação. E a Procuradoria do Município, que ainda não existia no município do Rio de Janeiro, por conta da fusão, eu participei, enfim, fiz o primeiro concurso para a Procuradoria do Município e fui da primeira turma de advogados da cidade do Rio de Janeiro e por isso nós tivemos a oportunidade de, junto com mais 20 colegas, de montar a Procuradoria do Município. Evidentemente, eu fui logo para a área da Procuradoria de Urbanismo e Desapropriações, que recebeu um acervo de mais de 3.500 processos da Procuradoria do Estado, entre processos de desapropriação e processos de urbanismo, e aí fiquei na Procuradoria por mais de 15 anos e tive a oportunidade de trabalhar então diretamente com a cidade, né, do Rio de Janeiro, e diretamente com problemas urbanísticos, desde problemas urbanísticos diretamente ligados ao uso do solo, como também problemas de gestão da cidade, problemas relativos à dívida ativa, transporte, serviços públicos, e problemas jurídicos de toda a ordem, como uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro tem. Depois eu saí da Procuradoria, me aposentei da Procuradoria do Município e passei alguns anos só com a minha vida acadêmica, que era uma coisa paralela a essa história, né? E na década de 2000, já em 2000, eu tive a oportunidade de
de exercer um mandato, meio mandato, como vereadora da cidade. Como eu disse, essa minha vida profissional que ficou muito marcada por uma dedicação ao serviço público, né? Durante 30 anos eu trabalhei numa parte do meu dia principal, fundamentalmente como servidora pública, né? A outra parte pequena, eu me dediquei a ser professora da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu comecei a dar aula lá em 1980 e me aposentei em 2011, fiquei 32 anos na UERJ. Comecei como professora auxiliar, ainda quando a UERJ era fundação, depois fui professora assistente, fiz o mestrado, fiz a livre docência, fiz o doutorado, fiz os concursos todos e finalmente em 2000 eu fiz já com mais tempo, porque eu tinha acabado de me aposentar da Procuradoria do Município, eu fiz concurso para professora titular de Direito Administrativo na UERJ e fiquei lá 10 anos ainda depois do concurso. Completei, digamos assim, a minha carreira acadêmica como professora de horário integral na UERJ, como professora titular de Direito Administrativo. Eu dava Direito Administrativo no curso de graduação e a partir de 1992, quando a UERJ abriu a Faculdade de Direito da UERJ abriu a primeira pós-graduação que ela abriu ainda na década de 90, que havia muito poucas pós-graduações em Direito no Brasil, ela abriu uma pós-graduação específica sobre Direito da Cidade. E aí eu comecei a dar aula também na pós-graduação, primeiro no mestrado, porque só tinha mestrado, né? Depois eles abriram o doutorado, eu continuei dando aula no mestrado e doutorado, até me aposentar lá da UERJ em 2011, ou 2012, se não me engano. E aí foi essa a minha trajetória, sempre ligada ao direito público, né? E por uma condução do destino, eu acho que nesse ponto, um pouco escolha, porque no fundo eu sempre gostei, sabia que eu gostava de direito público, né? E um pouco as oportunidades que foram surgindo e nessas oportunidades as minhas escolhas e opções, né? No caso, então, da sua formação acadêmica, quais foram os temas dos seus trabalhos de mestrado e doutorado? Basicamente, os temas, eles nesse mestrado e doutorado de Direito da Cidade, embora digamos assim, a palavra de condução fosse Direito da Cidade, a Faculdade de Direito, ela recebeu, porque não tinha outras áreas, era ali um certo conglomerado de disciplinas, né? E por incrível que pareça, as disciplinas predominantes eram da área de Direito Penal, né? Nesse mestrado e doutorado, a pessoa que dava especificamente, ou começou a tentar dar especificamente a parte de direito urbanístico, foi a minha cadeira lá era basicamente de direito urbanístico, porque as outras cadeiras que existiam lá, elas eram ligadas a outras áreas, né? Como direito civil, um pouco tinha até direito do trabalho, porque como era o único, durante a década de 90, era o único mestrado e depois doutorado que existia na UERJ, ali os professores colocavam no direito à cidade várias disciplinas que eles gostariam de dar. Depois outros programas foram surgindo na Faculdade de Direito. Primeiro surgiu o programa de Direito Civil, depois o Direito Público, basicamente Direito Constitucional, e aí o Direito da Cidade foi se moldando muito à questão
mas concentrando a parte propriamente de direito à cidade, urbanístico, onde as duas matérias que deveriam e devem concentrar é direito urbanístico propriamente dito e a parte relativa à propriedade de modo geral, né, que era, digamos assim, conduzida nessa área pelo professor Ricardo Lira. Então, a minha concentração era mais em relação a direito urbanístico. E aí tem um ponto que eu gostaria de acentuar. Em 2001, né, quer dizer, quando o mestrado de Direito da Cidade apareceu, a pós-graduação, mestrado e doutorado, na década de 90, o que a gente tem que se alertar é que não existia ainda o Estatuto da Cidade, né? Então, na cabeça das pessoas, o direito urbanístico no Brasil, ele passa a ter sentido a partir do Estatuto da Cidade, né? Porque antes o que existia era uma formulação de direito urbanístico que estava na cabeça de determinados juristas muito avançados na época e que já batalhavam desde a década de 70 por uma lei de desenvolvimento urbano, chamando atenção para a questão urbanística. Havia, veja bem, na década de 90, quando o direito da cidade apareceu no mestrado do direito da Faculdade de Direito da UERJ, a Constituição de 88 tinha acabado de sair, quer dizer, a Constituição foi promulgada em outubro de 88, então quase 89. O mestrado de Direito da Cidade, se não me engano, abriu a primeira turma em 92. Então tinha 3 anos em que a palavra direito urbanístico aparecia na Constituição brasileira pela primeira vez, né? Então isso significa que no imaginário do mundo do direito, né, onde apenas as leis federais têm relevância, e hoje em dia eu digo que as pessoas imaginam que só o que está na Constituição tem relevância, né? O fato de não existir no mundo jurídico praticamente nenhuma referência a uma legislação federal sobre o direito urbanístico, né, era o mesmo que dizer que isso não existia, né? Então, do começo da década de 90, quando surgiu o curso de Direito da Cidade, até a edição do Estatuto da Cidade, em 2001, né, se dava direito urbanístico sem uma lei, digamos assim, federal que, digamos assim, resumisse o pensamento da política de desenvolvimento urbano numa lei que as pessoas consideram de relevância nacional, né? Então, por isso que é difícil, durante esse período, passar para os alunos a existência de um direito nacional de direito urbanístico. A gente tem que ressaltar aqui algumas peculiaridades durante esse período para ver como foi construído isso, né? Existia desde 1937, né, o Decreto-Lei 58, que foi o primeiro, teve um anterior, mas que vigiu durante décadas, falando sobre parcelamento do solo, mas que regulava a parte de contratos nos loteamentos, mas também dando determinadas regras. Durante muitos anos, praticamente nenhuma legislação federal, surgiu o Decreto-Lei 271, que falava fundamentalmente sobre alguma coisa de urbanismo, mas fundamentalmente sobre a concessão real de uso. Depois, num esforço muito grande de alguns juristas
né, fez-se, antes da Constituição de 88, a Lei 6766, que regulou o parcelamento e loteamento do solo urbano. Essa lei 6766 é de 1979, e em 79, portanto, praticamente 10 anos antes da Constituição Federal, que permitia, que veio a permitir uma lei federal sobre urbanismo, e nessa época se discutiu muito sobre a constitucionalidade dessa lei 6766. E dois juristas deram parecer, e meio que para justificar uma lei federal sobre parcelamento e loteamento do solo urbano, que foram o Eli Lopes Meireles, que estava vivo na época, e Miguel Reale, que justificaram essa lei federal, dizendo que o parcelamento do solo urbano, na mensagem que encaminhou, era, digamos assim, uma forma de regular o desmembramento da propriedade, e por isso eles estavam se referindo ao direito civil, e como a União legislava sobre direito civil, ele podia legislar sobre propriedade e, por consequência, podia legislar sobre parcelamento da propriedade. Isso 10 anos antes da Constituição Federal de 88, para, digamos assim, dar uma renovação do Decreto-Lei de 58, que era de 37. Então, você vê que o direito veio tentando trazer para o nível federal uma regulação macro, né, que depois veio o movimento de reforma urbana, conseguiu introduzir no artigo 24 a possibilidade da União legislar uma lei nacional sobre direito urbanístico, e a partir daí, sim, é que por mais 10 anos, né, praticamente, mais do que 10 anos, 12 anos, para sair a lei do Estatuto da Cidade, né, que é de 2001. Né? Então, nesse sentido, o Estatuto da Cidade, que, imagina, naquela época, enquanto isso estava se dando aulas de direito urbanístico sem uma referência. Agora, depois que saiu o Estatuto da Cidade, o que é interessante é que muitos juristas resumiram o direito urbanístico ao Estatuto da Cidade, o que também não é verdade. Né? E o que é interessante é que quem trabalhava fundamentalmente muito com o direito urbanístico nem eram tanto os advogados, eram muitos arquitetos, os urbanistas eram os arquitetos chamados de urbanistas, e assim que houve a edição do Estatuto da Cidade, eu me lembro que eu fui a um seminário, né, e aí nesse seminário de planejamento da Associação de Planejadores Urbanos, quem estava falando sobre o Estatuto da Cidade já não eram mais os arquitetos que até ajudaram a construir, mas os advogados que passaram a falar. E logo depois da edição do Estatuto da Cidade, 2001, eu acredito que entre 2001 e até 2005, 2006, saíram no Brasil mais de 15 livros sobre direito urbanístico, mas os livros sobre direito urbanístico eram livros sobre o Estatuto da Cidade, e não uma questão genérica sobre direito urbanístico de modo geral. Então, porque antes, e é bom frisar aqui, no meu entender, os dois marcos assim, anteriores à construção de direito urbanístico, e que no meu entender ainda são marcos referenciais, sobretudo, é o livro do professor José Afonso da Silva, né, que ainda é, no meu entender, o marco mais geral, mais abrangente, né, sobre o direito urbanístico brasileiro, e um que eu entendo que está desatualizado, mas foi um marco referencial muitíssimo importante na construção desse processo, que foi o livro Direito de Construir,
do Eli Lopes Meireles, que hoje as pessoas não se referem a ele muito, mas ele é um marco significativo na construção desse direito urbanístico, porque o professor Eli Lopes Meireles, ele foi um administrativista muito referenciado. Ele, digamos assim, foi a passagem dos administrativistas, direito público, direito administrativo, dos mais antigos, digamos assim, da turma mais antiga, Rui Cirne Lima, Bandeira de Mello, pai, Oswaldo Bandeira de Mello e outros administrativistas, e os administrativistas modernos, né, da nova geração, né, que Bandeira de Mello Filho, Maria Silvia Zangara de Petro, Odete Medawar, mas o marco dessa passagem foi o Eli Lopes Meireles, no seu festejado livro Direito Administrativo Brasileiro. Mas este administrativista que foi o marco, ele se dedicou também um pouco à reflexão do direito de construir. E isso influenciou a construção do direito urbanístico brasileiro, porque ele falava sobre, não só sobre o direito de construir de forma moderna, e não de uma forma pública e não de uma forma privada, mas também falava sobre o uso de bens públicos, que compõem, por exemplo, que compõem a reflexão sobre cidade. Então o Eli, e como ele é ainda um marco do direito público brasileiro, e pelo fato de ele ter escrito sobre o direito de construir, ele contribuiu muitíssimo, né, na construção desse pensamento sobre o direito urbanístico brasileiro. E quais são os temas que têm ocupado a sua atenção hoje em dia, além dos temas tradicionais aí ao longo da sua carreira? Há alguma coisa específica da sua experiência atual, por exemplo, através do Instituto Lincoln de Políticas do Solo, ou através do trabalho atual que você faz com associações de moradores? Há algum conjunto de temas que sejam mais relevantes para a sua atuação hoje? Eu acho que sim. Eu acho que, para mim, hoje, quer dizer, eu acho que o direito urbanístico brasileiro, ele teve um marco no Estatuto da Cidade. Eu acho que o Estatuto da Cidade, efetivamente, com tudo o que as pessoas possam dizer sobre ele construiu no direito brasileiro a mesma lógica que a Lei Nacional de Meio Ambiente construiu para a construção da lógica do direito ambiental brasileiro, que é a mesma lógica que o Decreto-Lei 25, que é muito antigo, que é de 37, mas que é o marco referencial na construção do pensamento da preservação do patrimônio cultural. O que essas três áreas têm em comum? Essas três áreas constroem o mundo dos direitos difusos, não os coletivos, mas os difusos, que estão profundamente interligados. Então, o Estatuto da Cidade, ele é essa referência. E traz, ele traz vários pontos que ainda são não aplicados, né, e pouco compreendidos na lógica do direito urbanístico. E eu queria falar sobre esses dois que são hoje, digamos assim, a minha preocupação. Um é a integração do direito urbanístico, porque o artigo 2º do Estatuto da Cidade fala dos princípios e das diretrizes que devem reger o direito urbanístico brasileiro, né? E elas são ótimas, elas estão lá, mas para o nível de eficácia, o sistema jurídico brasileiro não sabe como cobrar e articular o controle das leis, por exemplo, municipais ou estaduais, quando há, né, em relação à legalidade em face dos princípios preconizados pelo artigo 2º
do Estatuto da Cidade. Ou seja, por exemplo, o determinado inciso do Estatuto da Cidade fala que não pode haver densificação se houver prejuízo em relação à infraestrutura existente. E se em determinada cidade você permite, por exemplo, a construção de uma densificação sem saneamento, sem mobilidade, não se sabe como você vai poder controlar e dizer não dou a licença de construção porque não atende ao princípio do Estatuto da Cidade. Então, essa ligação é uma ligação que precisa ser construída. E o segundo ponto? Hein? O segundo ponto? O segundo ponto é a relação de ter três instrumentos fundamentais do Estatuto da Cidade que são muito mal compreendidos, e aí eu volto ao Eli, em relação à questão do direito de construir, que são a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir, porque é duas faces da mesma moeda, e as operações urbanas consorciadas que permitem digamos assim, a mescla de índices construtivos em função de um projeto urbano. Por que isso é, digamos assim, no meu entender, hoje o ponto de conflito? Porque não existe um pensamento, digamos assim, na comunidade acadêmica e, portanto, na jurisprudência brasileira, um pensamento minimamente coerente de qual o significado da outorga onerosa do direito de construir e do sistema de direito de construir e dos recursos públicos, que eu chamo recursos públicos urbanísticos, que são os índices de edificabilidade. Evidentemente, que só podem ser recursos públicos, porque se há uma outorga onerosa, alguém só pode outorgar o que é seu, eu não posso outorgar o que já pertence ao outro. Essa foi no meu entender, a grande questão, a grande mudança que houve trazida pelo Estatuto da Cidade em relação e essa questão de como compreender o que se aplica à transferência do direito de construir, o que se aplica à outorga onerosa do direito de construir e como isso se articula, eu acho que esse é o grande salto, digamos assim, em relação digamos assim, à socialização dos recursos da cidade. E, finalmente, que recomendação que você faria a quem está se aventurando hoje pela primeira vez nesse campo do direito urbanístico? Bom, eu diria que, o campo do direito urbanístico é um campo específico que requer uma abertura da pessoa que estuda direito, né, também para outras áreas, né, no sentido de que, o direito urbanístico é um olhar sobre a cidade. Isso implica que, mesmo que a pessoa seja advogada, que ela não pretenda ser a pessoa que conhece as regras de direito e que, porque conhece as regras de direito, sabe o que é urbanismo, que sabe o que é desenho urbano, que sabe o que é meio ambiente, enfim, que seja a dona do pensamento final e único sobre como lidar com a cidade. Quer dizer, o advogado urbano, o jurista que lida com essa área, é um membro da equipe. Ele conversa com os outros, então ele tem que também saber um pouco sobre o que o economista urbano está falando, o sociólogo urbano está falando, o arquiteto urbano está falando, para poder dialogar. A segunda coisa é que eu acredito que o direito urbanístico não vive sem o direito administrativo, não vive sem o direito civil. Na área tem que conhecer direito civil, tem que conhecer as partes do direito civil sobre propriedade, tem que conhecer outras áreas do direito, porque ele, digamos assim, resume os insumos que outras áreas do direito
informam a ele. Não se faz direito urbanístico sem conhecer direito tributário, né? Outras áreas do direito. Então, e essa é a graça do direito urbanístico, porque você nunca morre de monotonia, porque você está sempre sendo alimentado e coordenado, digamos assim, por outras áreas, e aí você pode sempre ter um processo, digamos assim, muito fluido de conhecimento e articulação com todos. E isso eu acho que é maravilhoso para quem queira se dedicar a essa área. Muito obrigado.